12ª, boa tarde a todos. Só peço colaboração do plenário, dos visitantes, assessores, deputados, jornalistas, todos que colaborem fazendo silêncio para que a gente possa ter início a nossa reunião. Então, 12ª reunião deliberativa extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente reunião. Em apreciação a ata da 12ª reunião deliberativa, realizada no dia 23 de abril de 24. De acordo com o ato 123 de 2020, artigo 5º, está dispensada a leitura da ata. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovada a ata. Informo que o expediente se encontra na página da comissão. Retiro de ofício, item 5 da pauta, PL 724/2003, a pedido do relator, deputado Tião Medeiros. Retiro também de ofício o item 14 da pauta, PL 2063 de 2021, a pedido também do relator, deputado Capitão Alberto Neto. Tenho sobre a mesa, então, nós temos um pedido extra pauta do deputado Bacelar. E como nós realizamos um acordo, nós vamos incluí-lo na pauta da semana que vem a pedido do deputado. Então, está retirado o item extra pauta. Temos sobre a mesa, então, uma lista de pedidos de inversão de pauta, a qual passo a ler. Item 1 do deputado Patrus Ananias, referente ao item 4 da pauta. 2. Deputada Coronel Fernanda, referente ao item 15 da pauta. 3. Deputado Rubens Pereira Júnior, referente ao item 12 da pauta. 4. Deputado Miguel Ângelo, referente ao item 16 da pauta. 5. Deputado José Guimarães, referente ao item 13 da pauta. 13. 6. Deputado Áureo Ribeiro, referente ao item 8 da pauta. 7. Deputado Alfredo Gaspar, referente ao item 22 da pauta. 8. Deputada Soraya Santos, referente ao item 20 da pauta. 9. Deputado Cobalcini, referente ao item 20, repetido da pauta, já tinha sido pedido. 10. Delegada Catarina, referente ao item 17 da pauta. 11. Deputado Alencar Santana, referente ao item 5 da pauta. 12. Delegado Paulo Bilinski, referente ao item 5 da pauta. 13. Deputado Capitão Alberto Neto, referente ao item 15 da pauta. 14. Deputado Bacelar, referente ao item 13 da pauta. 15. Deputada Carol Detone, referente ao item 17 da pauta. 16. Deputada Bia Kisses, referente ao item 8 da pauta. 17, deputado Luiz Couto, referente ao item 18 da pauta. 18, deputado Gilson Marques, referente ao item 1 da pauta. 19, deputada Júlia, referente ao item 19 da pauta. 20, deputado Gilson Daniel, referente ao item 18 da pauta. 21, deputada Laura Carneiro, referente ao item 13 da pauta. Submeto a inversão proposta a votos. Os senhores deputados que aprovam a inversão permaneçam como se encontra e os contrários se manifestem. Está rejeitada a inversão proposta. Verificação. Defiro a verificação. Então, vamos passar à votação nominal. Verificação conjunta, presidente. Verificação conjunta. Eu vou passar a orientação de bancada. A presidência solicita... Mas foi conjunta. A presidência solicita aos senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Como orienta o PL... Não, a favor da inversão de pauta. Nós vamos fazer a inversão. Como orienta o PT? Nós vamos fazer... Peraí, espera só. Não, só conversa com a deputada e depois vocês esclarecem no microfone. Como orienta o PT, por gentileza? Nós votamos
pela inversão de pauta, pela pauta que foi apresentada por Vossa Excelência, presidente. Estamos de acordo com ela. PT orienta a favor da inversão, como orienta PSD, Republicanos, PDT, União Brasil. União Brasil vota contra o requerimento, presidente. Orienta contra o requerimento. União é contra a inversão da pauta, como orienta o progressista, como orienta... Republicanos, não. Republicanos, não a inversão da pauta, como orienta o MDB, PSD... Presidente, progressista orienta não. Presidente, o PL já foi colocado ali, mas vai haver uma mudança. Não pode abrir a votação, porque senão a pessoa está votando à distância. Cris? Querem liberar a bancada? Não, a gente quer fazer a inversão da pauta. Quer concordar com a inversão da pauta. Fica mais fácil liberar a bancada. Vamos liberar a bancada, então. PL libera a bancada até ordem diversa, até que as deputadas se entendam. Como orienta o PSDB Cidadania, como orienta o Podemos. Senhor presidente, pelo PDT, presidente. PSD, senhor presidente. PSB. D de dado. PSD. Ah, deputada Laura, não estava me enxergando. Desculpe. Cheguei, desculpa. O PSD orienta sim, senhora presidente. PDT, presidente. PDT. PDT também vai orientar pela inversão. PDT sim, PSD sim, como orienta PSOL, deputado Chico Alencar. A Federação Pessoal Rede, inclusive nas reuniões da coordenação da CCJ, tem apelado pelo equilíbrio da pauta, sem elidir os problemas e as polêmicas, que são sempre até saudáveis. A gente quer um equilíbrio maior e essa inversão traria um pouquinho, pelo menos, desse equilíbrio, mais racionalidade, mais efetividade. Portanto, o nosso voto é sim. PSOL sim, PSB, Avante, Solidariedade, PRD, Novo, deputado Gilson. Presidente, eu vou orientar contra a inversão de pauta e elogiar Vossa Presidência pela sequência da pauta proposta, que se mantém já desde a semana passada. E, portanto, a orientação é não. Até porque a pauta consta no item 1, um requerimento feito por mim. Então não tem nem sentido eu votar a favor da inversão de pauta, estaria votando contra o meu próprio requerimento. Obrigado. Novo Presidente, vota contra a inversão. Deputado Vitor Linhares. Podemos vota contra a inversão. Contra a inversão, Podemos. Como orienta a maioria e governo? Presidente, o Solidariedade orienta sim a favor da inversão de pauta. Solidariedade sim. Maioria e governo, deputado Bacelar. Senhora presidente, eu queria chamar a atenção dos colegas. Construímos uma pauta de consenso. Fizemos um apelo para diminuir as obstruções na comissão, mas a intransigência da oposição, deputado Patrus Ananias, é algo assim de chamar a atenção. A gente faz um gesto de boa vontade e eles nos respondem novamente com a intransigência. Então, não reclamem de obstrução. Não reclamem de obstrução. Porque quando eles têm a oportunidade, em lugar de dar uma demonstração também para o entendimento, eles aí radicalizam. Porque para eles, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Então, nós seguiremos também nessa mesma toada. O governo orienta assim. Como orienta a minoria e oposição? Então vamos aguardar atingir o quórum. Tá, vamos agora. Cris, você vai orientar? Vamos aguardar um minuto.
Presidente, o PL orienta sim pela inversão de pauta. PL orienta sim. Vamos encerrar a votação. Vamos abrir o painel. Dá o voto agora, presidente. Tá Já mudando que o voto do mudaram, PL. o PL está mudando o voto. Deputado, já declarei encerrada a votação. Vamos abrir o painel. Não a inversão 21 contra sim pela inversão 17. Está rejeitada a inversão da pauta. Item 1 da pauta. Requerimento 7, de 2024, do senhor Gilson Marques, que requer a realização de audiência pública para debater as violações de direitos e garantias fundamentais pelo TSE, conforme relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Para encaminhar a votação, por favor, silêncio no plenário. Para encaminhar a favor do requerimento, pelo prazo de 3 minutos, passo a palavra ao deputado Gilson Marques, autor do requerimento. Obrigado, presidente. Primeiro, agradecer aos colegas, 21 votos contra a inversão, para possibilitarmos a votação do primeiro requerimento e seguir a pauta proposta por Vossa Excelência. Na semana retrasada, caso não me engano, nós apreciamos aqui nessa comissão um pedido extra-pauta para... Perdão, deputado. Oi. Nós temos um requerimento de retirada de pauta. Ah, tá ok. Perdão, nós vamos ter que submeter primeiro o requerimento de retirada de pauta dos deputados do PSOL. Deputado Chico está com a palavra, então, para... Desculpe o lapso aqui, com essa movimentação a gente acabou. Então, Não. deputado Chico, para falar a favor da retirada de pauta. Vossa Excelência recuperou a tempo de eu não precisar cobrar isso. Olha, nós defendemos aqui, quando de proposta similar feita, na semana retrasada, se não me engano, e aí era para aproveitar a oportunidade de um jornalista que considera Elon Musk um mito da liberdade no mundo, que estava de passagem aqui pelo Brasil, e consideramos que era assodada, apressada. A proposta volta agora, deputado Gilson, mas de maneira completamente direcionada. É uma audiência pública, entre aspas, partidarizada, que não quer nem debater as possíveis violações de direitos e garantias fundamentais pelo TSE. Não, ela afirma isso. As violações que o TSE teria cometido, conforme relatório de um comitê judiciário da Câmara de Representantes de United States of America. No mínimo, a gente devia ponderar um pouco. Esse comitê, que é liderado por um deputado trumpista, é até compreensível isso, muito intoxicado pela disputa eleitoral intensa lá nos Estados Unidos, personificada em Trump de um lado, Biden de outro. Então, nós entendemos que a audiência pública é necessária, temos até nomes a sugerir para não ficar algo completamente parcial, como está proposto, e para que isso aconteça, é melhor adiar essa votação. Para falar contra a retirada de pauta, deputado Gilson Marques. Obrigado. Presidente, como dito pelo deputado Chico Alencar, de fato, houve uma outra proposta de extra-pauta para apreciarmos uma audiência pública com assunto similar. Porém, apesar de similar, não é exatamente igual. Naquela oportunidade, deputado Chico, a ideia era avaliarmos os Twitter Files, que foi divulgado, sim, por aquele jornalista, o Schellenberg. Esse pedido ele foi recusado por essa comissão e não foi refeito. Eu, ao menos, não fiz mais nenhum pedido de requerimento ou extra-pauta ou coisa do tipo. Por quê?
porque o assunto eu considero vencido, já que essa mesma audiência, inclusive com esse jornalista, foi realizada no Senado. Então não há motivo de se repetir o ato aqui nessa comissão. Acho uma pena nós termos perdido a oportunidade de não fazermos ela aqui na CCJ. Mas ok, vencida aquela oportunidade, uma outra surge, que é o relatório de comitê do Judiciário da Casa dos Representantes dos Estados Unidos da América. E eu fico um pouco triste quando o deputado Chico menciona, em tom quase que pejorativo, uma disputa eleitoral lá nos Estados Unidos, ou o fato de ser ruim porque advém esse relatório dos Estados Unidos. Mas o fato é que o relatório existe, e sendo ele dos Estados Unidos, ou de Israel, ou de qualquer outro país que haja fundamento, eu acho, aliás, tenho certeza que cabe a essa comissão discutir, porque pouco importa quem fez o relatório, pouco importa quem é o argumentador, o que importa são os argumentos, o que importa são os fatos. O que importa é a preocupação que consta nesse relatório, que é objeto desse requerimento e que, pasmem, tanto o deputado Chico Alencar como nenhum deputado aqui dessa comissão até agora não atacou de forma específica o argumento, o mérito, qual é o motivo, qual é a razão, circunstância que motiva a não realização de uma discussão envolvendo liberdade de expressão no Brasil, sendo que é o tema essencial do brasileiro hoje, que causa consequências terríveis para o Brasil. A principal delas é a insegurança. Quanto a questionamento do deputado Chico com relação à pressa, não tem pressa de ser amanhã. E também posso inserir nomes que Vossa Excelência indicar, não tem problema nenhum. Por isso eu peço a aprovação do requerimento com a exclusão do pedido de retirada de pauta. Obrigado. Diante do pedido de requerimento nominal, damos de ofício a votação e solicitamos que os senhores deputados tomem seus lugares para ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Como orienta o PL sobre a retirada de pauta do requerimento item 1? O PL orienta não a retirada de pauta. PL orienta não. Como orienta o PT? Deputado Patrus. Federação PT, PCdoB, PV, orienta pela retirada de pauta, pelas razões que eu vou expor aqui no tempo limitado que me é colocado. Primeiro, audiência pública da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Se é uma audiência pública da comissão, pressupõe uma construção compartilhada, nomes consensuados, pressupõe uma reflexão. Além disso, o requerimento é claro, ele não coloca em dúvida, ele diz claramente, para debater as violações de direitos e garantias fundamentais pelo TSE. Nós não estamos aqui considerando, não, já foi colocada a decisão, né? Foram violados esses direitos. Isso também é inaceitável para nós. Portanto, além disso, eu vou só colocar que os nomes indicados, todos eles, e alguns eu conheço. Posso adicionar o tempo de governo? Tá. É que, deputado, eu não posso... Se eu ficar dando 30 segundos para cada uma orientação, passa 2 minutos. Posso acrescentar o tempo da maioria? Não, vou guardá-lo para um momento mais oportuno, então. Mas a minha posição está clara. PT orienta não, então. Como orienta União Brasil? Presidente, porquanto não haja da nossa parte nenhum preconceito para que se faça qualquer tipo de debate, seja sobre um relatório que veio dos Estados Unidos ou da União Soviética, não há problema nenhum, não há preconceito em relação a isso. Mas como bem ponderou o deputado, não tem mais agora só a Rússia, né, Chico? Mas como ponderou o deputado Chico Alencar, de que poderíamos fazer, de fato, um requerimento mais amplo e que fosse até com um texto de requerimento que, de fato, buscasse debater o tema já sem antes tomar uma posição deliberada a favor ou contra o que vai ser debatido, nós votaremos a favor da retirada de pauta,
mas alegando e afirmando que julgamos que esse debate é um debate importante e esperamos que o deputado Chico Alencar possa, juntamente com o autor do requerimento, o deputado Gilson, chegarem a um requerimento. Muito obrigado. Como orienta o progressista? Como orienta o MDB? Como orienta o PSD? Senhor presidente, eu vou acompanhar a retirada, embora tenha um... agora mudou de lugar, deputada Laura. É que eu fiquei lá sozinha. Aí eu vim para cá. Estava te procurando. Embora eu tenha um carinho especialíssimo pelo deputado Gilson Marques, mas pelas razões já aferidas aqui pelo Chico e pelo deputado Arthur, mas também porque me incomoda a ideia da gente discutir um relatório americano. Eu duvido que o parlamento americano fosse discutir um relatório brasileiro. Então eu fiquei muito assustada. Eu não conheço o relatório. Posso até achar que eles têm alguma razão, mas acho um absurdo um outro parlamento de um outro país interferir no tribunal, no poder judiciário do meu país. Desculpa, presidente. Mas nós votamos sim o adiamento. Vou conversar com o deputado Gilson para ele me convencer. Então ela vota sim a retirada de pauta. Como orienta o Republicanos? Como orienta o PDT? PSDB? Podemos? PSOL? Deputado Chico Alencar. Presidente. PDT pediu também, né? Seguinte. Calma. É que Tá, falou do PDT e já... PDT, podendo... É que ele é automático aqui. Então, Foi deputado rápido. Eduardo Bismarck e depois deputado Chico. Muito rapidamente, eu queria também me aliar àqueles que estão pelo adiamento do requerimento, por entender que, sem nenhum prejuízo ao debate, que nós temos que debater e faz parte o diálogo, o debate, as diferenças de ideia, mas é assim, é o que tudo demonstra, é tendencioso, desnecessário, só vai atrapalhar ainda mais os debates dessa casa, aquecendo desnecessariamente aí essa bipolaridade que nós temos no país, pelo adiamento. Como orienta a PSDB, Podemos... Presidente. Perdão, deputado Chico. Pois não. Dialogando com o deputado Gilson, que é um deputado de ideias, causas, tem a sua posição muito nítida, isso é muito virtuoso no parlamento, mas a proposta de retirada de pauta é para que construamos, como já dito aqui por vários colegas, líderes, uma audiência pública em comum. Esse relatório, logo de cara, ele afirma que Biden, atual presidente dos Estados Unidos, censurou o Facebook e a Amazon. E cita um Twitter de um deputado que tem muita influência lá no comitê da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, que é declaradamente trumpista. Então, a gente quer fazer uma boa audiência pública. Temos nomes, inclusive, já aqui a sugerir, depois eu apresento ao deputado Gilson, mas para isso a gente precisa de tempo. Não votar de afogadilho uma audiência para debater violações ditas de maneira peremptória de um relatório que ninguém aqui conhece, dos Estados Unidos. Presidente, tempo de líder na minoria. Só vamos terminar a orientação de bancada, deputado Gilson. Presidente. Como orienta... Só a orientação do progressista é sim, pela é retirada. sim. Federação Pessoal Rede, sim. Republicanos. Republicanos não. Senhor presidente. Republicanos não. Avante. Solidariedade. O Solidariedade orienta sim, presidente, a retirada de pauta por entender que não faz o menor sentido a gente discutir aqui em audiência pública um relatório que foi elaborado nos Estados Unidos. A gente tem muito problema para tratar aqui no Brasil e que essa comissão se resume e se restringe a tratar os problemas que aqui a gente já tem bastante. Obrigada. PRD. Podemos orienta não. Podemos maioria. não. O Novo. Tempo de minoria agregado. Novo, tempo de minoria e mais o tempo do Novo. 2 minutos. Não, liderança. Maioria. Tempo de liderança da minoria. Isso. Da maioria, presidente. 9 minutos, então. Deputado Gilson.
Presidente, eu vou precisar desse tempo porque eu vou precisar responder aos meus colegas, começando de trás para frente. Tanto a deputada Laura como a deputada do Solidariedade diz que incomoda nós discutirmos um relatório dos Estados Unidos. Porém, o relatório dos Estados Unidos é sobre fatos do Brasil, fatos graves do Brasil, relacionados ao sistema eleitoral do Brasil. E ainda que isso não fosse o suficiente, o fato de alguém fazer o relatório é irrelevante no seu mérito, independente qual é o país, como disse o deputado Maia, poderia ser a Rússia. Se os fatos são relevantes, eles precisam ser discutidos no Brasil, independente de quem fez. O argumentador aqui não é importante, o que é importante é o argumento. Além disso, o relatório ele trata de parlamentares brasileiros censurados. Está lá no relatório, sobre parlamentares brasileiros, parlamentares deputado federal. Se não é possível fazer uma discussão, uma audiência pública no Brasil, sobre fatos do Brasil, sobre o sistema eleitoral do Brasil, sobre parlamentares do Brasil, só porque foi feito esse relatório nos Estados Unidos, e aí a crítica eu acho que é muito mais para nós do que para eles, ou para qualquer lugar do mundo. Por que não existe um relatório desse, tão completo e tão rápido, aqui dessa casa? A crítica deveria ser autocrítica, e não uma crítica para o exterior, que foram motivados, que foram otimizados, provocados a elaborar um trabalho desse. A crítica é para nós. Caso tivesse sido feito um relatório independente de posição aqui por essa casa, talvez a gente não precisaria estar debatendo um relatório feito pelos Estados Unidos. Um outro ponto levantado pela deputada Laura Carneiro, por todo o carinho que eu tenho por ela, ela disse que, além de também se incomodar, talvez com um tom de preconceito não proposital, por ser proveniente dos Estados Unidos, eu diria que nós teríamos que discutir o fato novamente, independente de qual é o país. Mas ela vai além, dizendo que se preocupa com uma suposta interferência. Ora, que interferência poderia ocorrer? Nada consta no relatório de que há uma possível, suposta, imaginária interferência. A proposta aqui é fazer uma audiência pública para discutir temas importantíssimos relacionados ao sistema eleitoral, relacionado ao parlamento, relacionado ao sistema judiciário, relacionado a parlamentar, relacionado à liberdade de expressão. Corriqueiramente nós temos na pauta, exceção esse ano, mas durante vários anos, itens inócuos na pauta, desde nome de ponte, rodovia, e aí se discute, se debate horas e horas. Quando é para discutir liberdade de expressão em uma audiência pública, com juristas renomados, com algo extremamente importante, as pessoas não querem. Um outro argumento, porque precisa ser no afogadilho, precisa ser rápido. Ninguém deu prazo aqui nessa comissão com relação a esse requerimento. Se o problema é prazo, deputado Maia, fizemos daqui a 10 dias. E eu concordo com a sua preocupação de que precisa ser construído o debate com a indicação dos nomes. Desde o encaminhamento do meu requerimento, eu dei a abertura, e é bom que aconteça, a indicação de novos nomes. Eu já recebi a indicação de um novo nome, por que não me passam um novo nome para fazer parte do debate? Se essa justificativa está resolvido. Mas eu não tenho nome agora. Não tem problema, presidente. Damos aí até terça, quarta-feira da semana que vem para passarem todos os nomes. Todos os nomes. Não deu tempo de ler o relatório, não deu tempo de traduzir o relatório. Não tem problema. Isso pode ser feito até semana que vem. Agora é um requerimento para ser possível a realização da audiência pública. E é engraçado, presidente, os temas de menor importância ou de igual importância, sempre, e é quase que uma regra, ser aprovada as audiências públicas, porque é somente um debate de discussões.
Eu não me lembro, aqui nessa comissão, de ser recusado um pedido de audiência pública para discutir algo importante. Eu não me lembro, eu até quero levantar esses dados de quais são os partidos que se recusam a debater um fato. Isso por si só me abre os olhos de como tem se virado um tabu a censura no Brasil, a ponto de não se poder discutir sobre ela. Não se pode mais discutir sobre ela, inclusive a audiência pública para discutir essa matéria, pelo que consta o painel, infelizmente deve ser recusada. Um outro problema que foi levantado equivocadamente pelos meus colegas é de que o requerimento já induzia para um resultado da discussão. Infelizmente, é um equívoco de interpretação do texto. O parágrafo indicado pelo deputado Patrus, por exemplo, que consta na folha 1, em itálico, que é o preâmbulo do requerimento, diz o seguinte: requer a realização de audiência pública para debater as violações de direito e garantias fundamentais pelo TSE. E aí ele parou de ler. Ele disse que o requerimento estava induzindo o resultado. Ele parou de ler. Por que ele parou de ler? Se tem uma vírgula. Vírgula. Conforme relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América. Não sou eu, não é o requerimento que está dizendo que há ou não há. Quem disse é o relatório. E a proposta aqui é discutir o relatório. Se caso fosse certo, sem discussão, de que houve realmente violações, nós não precisaríamos de audiência pública. Seria assunto muito sério do judiciário, seria um assunto muito sério de uma sanção direta, seria um assunto muito sério de levar para consequências que estariam muito, mas muito além de uma audiência pública. Esse que é o fato. Então eu peço aos meus pares que indicaram para retirar de pauta uma discussão numa matéria importantíssima, em razão do prazo, em razão da indicação de nomes, em razão do argumentador e, por fim, em razão da não indicação de nomes, que revejam essa posição. Porque todos esses problemas já foram refutados por mim, pelo próprio requerimento e pela abertura que eu estou dando para a participação de todos dessa agenda, que é importante para o parlamento, que se refere ao parlamento. Portanto, presidente, eu não vejo motivo nenhum de nós abstermos de fazer esse debate que dá segurança jurídica ao Brasil, ao parlamento. Se o parlamentar ele não pode discutir com juristas algo que se refere ao Brasil, então eu não sei mais para que serve o parlamento. E, de novo, não se trata de data. Não tem prazo. Pode ser daqui a 20 dias, daqui a 30 dias, não tem problema, pode indicar nomes. Esse requerimento é só para aprovar a possibilidade da realização de uma audiência pública para discutir liberdade de expressão no bojo e conforme as graves e importantes informações prestadas pelo parlamento americano. Será que nós iríamos gostar que um relatório do nosso parlamento fosse simplesmente ignorado ou nem discutido? Isso sim é um absurdo. Como orienta maioria e governo, deputado Welter, maioria. Maioria. Presidente, eu gostaria de perguntar ao Gilson Marques, autor do requerimento. Nós sempre fomos a favor de audiência pública e discussão. Se ele sabe que a premissa que balizou o Tribunal Superior Eleitoral de tirar do ar algumas postagens se balizavam em discursos de ódio e de disseminação de desinformação. Se ele souber disso, porque essa foi a base da nossa do Tribunal Superior Eleitoral. Então, para o teu requerimento para se transformar numa audiência pública razoável, teria que convidar aqui o Alexandre de Moraes, o seu representante, para balizar a decisão, porque a base, pelo que eu soube, Estou de acordo.
Tô de acordo. Porque a decisão que eles tomaram foi com base nos discursos de desinformação e de destilação de ódio. E o seu requerimento quer se balizar na opinião de americanos. Isso, para mim, é uma visão vira-lata. Pode... Como orienta o governo, deputado Bacelar? Senhora presidente, o governo orienta sim, porque acha que é uma audiência inócua. O que essa subcomissão da SUB, formada apenas por deputados do Partido Republicano, o que eles estão querendo debater é um ofício que comunicou, 51 ofícios do STF e 37 do TSE, sobre o despacho. O que esses documentos não trazem nada das decisões fundamentadas que o TSE e o STF tomaram. É apenas um ofício comunicando às plataformas uma decisão. Então é isso que nós vamos debater, é o conteúdo, é a ortografia, é a forma do ofício, porque nós não estamos aqui. O comitê não apontou o erro nas decisões. O que o comitê aponta é que as plataformas receberam 51... Deputado Bacelar, como orienta o governo para... Orienta sim pela retirada. Para finalizar a oposição, deputado Marco Feliciano. Senhora presidente, a oposição indica não ao requerimento de retirada de pauta e causa espécie a todos nós, principalmente a mim, parlamentar de 4 mandatos, ver simultaneamente, pela segunda vez, essa comissão, que é a comissão mais importante da Casa, negar o debate em uma audiência pública de um assunto que tomou notícias do mundo todo. É, de fato, extremamente preocupante. Por que o governo não quer que se realize essa audiência pública, como não quis que se realizasse a última audiência pública, proposta também pelo nobre deputado Gilson? O que temem? Por que tem medo? É muito estranho isso. Parece que a censura, de fato, bateu a porta da Casa e agora se instalou aqui na CCJ. Não ao requerimento de retirada de pauta, nós queremos debater o assunto porque é de extrema importância. Está encerrada a votação? Já. Presidente, enquanto... perdão. Aprovada a retirada por 33 a 20 votos. Vamos, então, para o item 2 da pauta. Senhora presidente, antes de Vossa Excelência passar o item 2, eu podia fazer um pedido ao deputado Gilson. Cadê o deputado? Na fala do deputado Gilson, na verdade, ele acenou com a possibilidade de ampliar a audiência pública, não especificando a questão do relatório americano. Se ele tratar direitos e garantias fundamentais do cidadão em função, talvez fosse uma forma de que todos nós pudéssemos aprovar o requerimento de Sua Excelência. Então, vamos fazer a sugestão para que os deputados conversem sobre esse requerimento de audiência pública. Não, conversem em off, não aqui na comissão, agora, para tentar chegar num senso comum. Agora vamos para o item 2 da pauta. Item 2 da pauta, projeto de lei. Por favor, deputados, vamos manter a ordem, vamos manter o silêncio na comissão para o bom andamento dos trabalhos. Item 2 da pauta, PL 709 de 2023, do senhor Marcos Polon, que dispõe sobre impedimentos aplicados aos ocupantes e invasores de propriedades em todo o território nacional. Tem sobre a mesa... Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem, deputado? Questão de ordem. Qual o artigo? É sobre uma decisão da presidência da Casa de 20 de maio de 2022, em que as proposições trazidas ao plenário, por força da urgência do artigo 155 do Regimento Interno, não mais poderão voltar a tramitar nas comissões, devendo aguardar a deliberação do órgão pleno da Casa. A partir dali, todo e qualquer parecer de comissão faltante deverá ser proferido em plenário por parlamentar designado pelo presidente da Casa. Essa foi um recolhimento de proposição em 20
de abril de 2020 de maio de 2022, através do ofício no memorando 90/2022 do Departamento de Comissões. Então, deputado, de fato, existe essa consulta da Casa. No entanto, nós consultamos a Secretaria da Mesa, antes mesmo de pautar o projeto, e o entendimento foi que ele tem que colocar a matéria na ordem do dia. Nós não temos essa matéria incluída ainda na ordem do dia, fazendo com que haja uma análise, podendo haver uma análise simultânea nas comissões, até que o presidente da Casa solicite, então, a inclusão na ordem do dia. Como nós não temos essa matéria ainda na ordem do dia, não nos impede de analisar hoje na comissão, mesmo tendo sido aprovado o regime de urgência. Portanto, não impede a análise, portanto, rejeito essa questão de ordem. Pela ordem, senhora presidente, é só um registro importante. Deputada Laura, Laura, você vai gostar. Hoje é aniversário do deputado Castro Neto, apenas para saudá-lo, acho que em nome de todos nós. Então, parabéns ao deputado seu dia de aniversário. pelo aniversário. Uma salva de palmas para o deputado, então. Importante registrar. Muito obrigada, deputada Laura. Então, temos sobre a mesa um requerimento de retirada de pauta. Deputado Chico Alencar Patrus Ananias. Quem gostaria de fazer a argumentação a favor da retirada? Deputado Patrus está com a palavra. Nós estamos solicitando a retirada de pauta porque este projeto afronta princípios constitucionais e o ordenamento jurídico, acrescentando penas inaceitáveis a pessoas que eventualmente tenham sido condenadas pelo Poder Judiciário nos casos aqui previstos nesse projeto. Mas essas pessoas condenadas receberiam depois condenações que seriam permanentes em alguns casos e atingiriam também os familiares. E nós sabemos que as penas previstas pelo ordenamento jurídico nacional, pela nossa Constituição, pelo nosso Código Penal, incidem diretamente sobre a pessoa. Então, o projeto impede que a pessoa condenada, depois de ter cumprido a sua pena, ela fica impedida de contratar com o poder público pelo prazo de 8 anos contados do trânsito em julgado da condenação. Fica proibida de se inscrever em concursos públicos. E aqui atingindo a família, eventualmente crianças, famílias pobres, fica proibido também de receber auxílios e benefícios ou tenham acesso a qualquer programa do governo federal. Essa pessoa pode ter dependentes, esposa ou marido, filhas, filhos, que vão também ser penalizados por esse projeto que é assim manifestamente inconstitucional. Por isso, nós pedimos a sua retirada. Para falar contra a retirada de pauta, deputado Zucco. Senhora presidente, as penas são brandas. Eu quero saber se não só o esbulho possessório que é invasão, mas dano a patrimônio, crime ambiental, porte ilegal de arma, trabalho análogo à escravidão. Será que tá bom isso ou querem mais um pouco de crime? Impressionante, na semana que homenageamos a agricultura, 40 invasões em 18 estados. E tão preocupado se pode afetar, é só não cometer crime, é só não invadir. Se tem o governo federal que quer propor a reforma agrária, que faça dentro da lei. É inadmissível que esta casa não respeite a sociedade e principalmente a principal atividade econômica do país. O pequeno, médio, grande produtor. A agricultura familiar. E deixo claro, a agricultura familiar não é MST, não.
Então, senhora presidente, pela manutenção da pauta, pelo respeito ao agronegócio, pelo respeito à sociedade brasileira, é muito importante que a gente possa, sim, punir aqueles invasores identificados. Esses invasores não podem participar do programa da reforma agrária. Eles não podem ter cargo público. Eles não podem receber programas assistenciais como Bolsa Família. É só não cometer crime. Isso é óbvio, é elementar, é justo, com uma sociedade carente de democracia. Fica aqui o registro da homenagem aos agricultores nesta semana importante e o meu desprezo a esse grupo criminoso que fez hoje 40 invasões em 18 estados. E eu não estou vendo nenhum deputado da esquerda condenar esses crimes. Nenhum. Acham bonito. Isso é o quê? Direito à propriedade? Isso é um desrespeito a esse parlamento, que já deveria ter pautado não só a urgência, mas o mérito também. A presidência solicita aos senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico, tendo em vista o requerimento de votação nominal, ao qual concedemos de ofício. Está iniciada a votação da retirada de pauta do item 2. Passamos à orientação de bancada. Como orienta o PL, deputada Cristonieto? O PL é contra a retirada, presidente. PL contra. Como orienta o PT, PC do B e PV? Deputado Patrus Ananias. Retirada de pauta. Deputado Welter. Senhora presidente, nós orientamos sim a retirada de pauta, que tem gente que está com a concepção ainda no tempo das capitanias hereditárias. O Brasil foi libertar o povo da escravidão, mas não deram oportunidade. Enquanto o Estado está devendo e a Constituição garante um espaço adequado para cada brasileiro e brasileira, seja na área urbana, na área rural, enquanto o Estado não consegue comprar áreas para fazer assentamentos agrários, as ocupações que ocorrem em terras devolutas, em terras que não cumprem o valor social da propriedade, nós precisamos corrigir essa injustiça social e punir o movimento social. Na minha visão, é uma aberração, uma injustiça. As pessoas que fazem isso não praticam o primeiro mandamento e não amam o próximo como deveria amar e o próximo que mais necessita. É isso que nós estamos tratando aqui. Como orienta a União? União é contra a retirada, presidente. União contra a retirada. Como orienta o progressista, deputado Lupion? Presidente, a partir do momento que se comete um crime, se atenta contra o Estado, não tem por que ser beneficiário de algum tipo de programa ou de benefício gerado por esse mesmo Estado. E aqui, com todo respeito às falas anteriores, nós não estamos falando de coitadismo, de vitimismo ou de qualquer tipo de objetivo social. Nós estamos falando de crime, de invasão de propriedade alheia, de invasão de propriedade produtiva. A exemplo das próprias falas do movimento do MST essa semana, dizendo que vai continuar o movimento, que tem uma meta de 50 invasões no mês de abril, para justamente botar sua visão política do processo e fazer a pressão política no governo. Como eu sempre disse, não é por reforma agrária e nunca foi. Se fosse, os mais de 140 milhões de hectares disponíveis pelo governo federal estariam sendo usados para a reforma agrária. Isso é crime, invasão de propriedade dos outros é crime, e quem comete crime tem que ser punido pela lei e não pode ser beneficiado pelo Estado. O PP vota contra a retirada. Como orienta o MDB? Presidente, PSD libera a bancada. PSD libera. Como orienta Republicanos? Senhor presidente. Senhor presidente. Republicanos, deputado Lafayette, ou deputado Rodrigo... Lafayette. Pode ser Lafayette. Lafayette. Senhora presidente, o republicano orienta não, mas queria fazer uma ponderação ao relator, apenas do ponto de vista, sem alterar nada, mas acho que de boa técnica legislativa, aqui está o agente que comete invasão de propriedade rural ou urbana particular fica impedido de. Eu sugeriria o agente que comete invasão de propriedade privada, rural ou urbana, fica impedido de. Porque é crime a invasão de propriedade privada. Então, deixar isso muito claro, eu acho que ajudaria a aperfeiçoar, emenda apenas de redação, que eu sugiro ao eminente relator, mas o republicano orienta não a retirada de pauta, até porque crime tem que ser punido. E é preciso desincentivar
né, a invasão de terras privadas. Né? E tem muitas terras devolutas aí, para o movimento sem terra invadir à vontade, mas terra privada não é possível. Então, a revocando orienta não. Como orienta o PDT, PSDB, Cidadania, Podemos, Avante, PSOL, Rede. Deputado Chico. Pera. Presidente e colegas, nós temos na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o dever de pensar grande. Pensar grande é levar em consideração, na votação de qualquer lei que seja pontual, penal, agregando punições, é olhar o contexto em que o propalado crime se dá. Nós estamos tratando aqui da questão da propriedade rural e urbana. E, historicamente, no Brasil, já se mencionou aqui, lá atrás, de 1534 a 36, as capitanias hereditárias, há uma tremenda concentração da propriedade. Os camponeses aqui de Goiás cantam, nesse país há uma grande barreira na nossa frente, muita terra sem gente, muita gente sem terra, muita terra sem gente. Então, é o contexto mesmo do clamor histórico da reforma agrária e também da reforma urbana. Por isso, queremos retirar esse projeto meramente punitivista de pauta. Como orienta PSB, Avante, Solidariedade? Podemos. Podemos, deputado Vitor. Presidente, o Podemos orienta não a retirada de pauta, tendo em vista o mérito ser de extrema relevância pelo momento que nós vivemos no país, pelo volume de forma organizada, sistemática e afrontosa ao Estado que o movimento de invasão de terra tem tomado. E crime é crime, não importa a cor, gênero, não importa nada, e deve ser punido. Então, o Podemos não compactua com nenhum tipo de crime e orienta não a retirada de pauta. Como orienta Solidariedade? Solidariedade orienta sim a retirada de pauta, presidente. Como orienta o PRD? Novo, deputado Gilson. Presidente, 2 minutos, mais minoria. Deputado Zucco. Olha só, deputado Zucco, como é hoje? O cara planta na propriedade dele, pequena, familiar, cenoura, aipim e tem 3 galinhas. Planta e cria para sobreviver. Aí vem os invasores, comete crime, artigo 150 do Código Penal. Esse cara aqui invadiu a propriedade de quem planta e cria para se sustentar, pode hoje receber vários benefícios do governo, inclusive Bolsa Família. E mais, pode ser nomeado a um cargo público. O que esse projeto faz? O que esse projeto... Tem vários nomeados. O que esse projeto faz? Ele diz, você que cometeu crime, no artigo 150, caso cometa esse crime e invada a propriedade que alguém trabalha para se sustentar, cria a galinha, planta o repolho, o aipim, a cenoura, não pode mais ter benefício do Estado. Se isso não for aprovado, o incentivo é o contrário. É não plantar, não criar, invadir a terra dos outros. Aí o deputado diz o seguinte, é falta de amor, é falta de sensibilidade. Pergunto, qual é a terra que ele comprou e convidou os outros para invadir? Ou ele está defendendo só a invasão da terra alheia? Dos outros? Do esforço alheio? Do egoísmo? Isso sim é escravidão, condenar os outros a trabalhar e pagar por os outros, de 2 formas, com a sua propriedade e com o dinheiro do imposto, que é transferido para quem não trabalha e comete crime. É essa correção que esse projeto está fazendo. Se falar com um brasileiro comum, ele vai se assustar que isso já não é assim, porque é óbvio que deveria ser. É óbvio que tanto a minoria como o novo vai orientar não, e peço que todos façam o mesmo. PDT. Como orienta o PDT, deputado Eduardo Bismarck. PDT também orienta sim. Como orienta a oposição? A oposição orienta não, senhor presidente, porque nós precisamos mostrar para o Brasil que o crime não compensa.
O Abril Vermelho trouxe aí tanto prejuízo para aqueles que são de pequena, que trabalham nessa questão da terra, que é uma vergonha para todos nós. Então nós precisamos votar esse projeto hoje, não o requerimento de retirada de pauta. Como orienta o governo, deputado Bacelar? Presidente, hoje, no início da reunião, ouvimos muito aqui falar em democracia. Democracia fake. Democracia dos privilegiados, senhora presidente. Porque o que essa lei quer não é coibir crime nenhum. Nada disso. O que está por trás dessa lei é a tentativa de inviabilizar os movimentos de lutas pela terra e pela moradia. Não é só no campo, não. Criminaliza também a ocupação urbana num país que tem sérios problemas de ocupação do solo urbano, num país que cada vez mais expulsa a população para fora do centro das cidades. Por isso, senhora presidente, que o governo orienta, sim, a retirada. E volto a dizer, apenas o único objetivo desse projeto é criminalizar o movimento social. Como orienta a maioria? Presidente, a maioria orienta sim. Eu vejo, não todos, mas alguns que aqui fazem discursos inflamados a favor dessa matéria, que criminalizam os movimentos sociais, hoje e amanhã, no campo e na cidade, são aqueles mesmos que defendem aqui que o garimpo ilegal, que a grilagem deve correr à solta no nosso país. Falam alto contra os movimentos sociais e falam baixinho contra os grileiros, contra o garimpo ilegal e defendem a degradação ambiental e os direitos dos grandes. Portanto, nós estamos falando de duas coisas importantes aqui. Primeira, a Lei 10.469 de 2002, do governo Fernando Henrique Cardoso ainda, reconheceu o direito da luta pela terra e pela reforma agrária. Os artigos 5 e 6 da Constituição garantem o direito... Deputado, eu tenho que encerrar, não estou acrescendo a mais a ninguém. Então é sim. Tá. Então, para encerrar, deputado, 30 segundos até que a deputada vote, então. O direito à propriedade privada realmente está consagrado nos artigos 5 e 6 da Constituição Federal. Desde que a propriedade cumpra a sua função social. E há muita propriedade no Brasil que é apenas para a especulação, não é para cumprir a função social, para garantir dignidade de vida aos moradores, e que tanto do campo como da cidade. Por isso, não tem propriedade privada. Está encerrada a votação, vamos abrir o painel. Está rejeitada a retirada de pauta por 42 votos a 17. Passo a palavra ao relator do projeto, deputado Ricardo Salles, para... Só um minutinho, pessoal. Vamos manter a ordem, o silêncio no plenário. Passo a palavra ao relator do projeto, deputado Ricardo Salles, para proferir o seu parecer. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, a importância dessa matéria é total. Num país que tem na agropecuária o principal pilar da sua economia, que mesmo diante de momentos difíceis, como foi a pandemia recentemente experimentada no nosso país, os efeitos do conflito da Ucrânia e da Rússia e tantos outros momentos, a agropecuária não parou. Ela continuou fornecendo alimentos de qualidade a preços competitivos, empregando, desenvolvendo e sendo um exemplo, portanto, de economia sustentável, economicamente equilibrada e absolutamente alinhada com os melhores interesses do nosso país. Entretanto, como reiteradamente defendido pelo nosso presidente da Frente Parlamentar, deputado Lupion, e muito bem defendido, muito bem esclarecido pelo presidente da então Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado Zucco, os crimes contra a propriedade privada e pública atrapalham o desenvolvimento do nosso país. Razão pela qual acolhemos aqui
neste projeto de lei 709 de 2023, o apensamento de diversos outros projetos de lei, tais quais o 724 de 2023, de autoria do deputado Eduardo Bolsonaro, que trata dos impedimentos aplicados aos ocupantes e invasores de propriedades no território nacional, o projeto de lei 895 de 2023, de autoria do deputado Zucco, que dispõe das sanções administrativas e restrições aplicáveis aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas, também em território nacional. O projeto de lei 1940, do deputado Covatti Filho, que impõe restrições e impedimentos para os invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e urbanas, também no território nacional. E, por fim, o projeto de lei 3301, de 2023, que trata da perda dos benefícios assistenciais concedidos pelo Poder Executivo Federal em caso de invasão de propriedade rural ou urbana. Veja, senhora presidente, essa questão de suma importância comporta, de fato, acolhimento desta casa pelos motivos que eu passo a seguir a elencar. O projeto de lei 709 de 2023 visa estabelecer restrições para os condenados por invasão de propriedade urbana ou rural. Essas restrições incluem possibilidade de receber auxílios, benefícios e participar de programas do governo federal, bem como a proibição de assumir cargos ou funções públicas. À proposição principal foram apensados outros 4 projetos, já mencionados, de semelhante objetivo. Em relação à iniciativa constitucional das proposições, não há óbices, uma vez que se verifica integral respeito aos requisitos constitucionais formais, competindo à União Federal legislar sobre o tema e sendo a iniciativa parlamentar legítima, fundada no que dispõe o artigo 61 da Carta da República, eis que não incidem na espécie quaisquer reservas à sua iniciativa. No tocante à constitucionalidade material, não vislumbram tampouco quaisquer discrepâncias entre o projeto e as emendas sob exame à Constituição Federal. No que diz respeito à juridicidade, nada há a objetar, já que os textos das propostas inovam no ordenamento jurídico e não contrariam os princípios gerais do direito. Quanto à técnica legislativa, empregada no âmbito das proposições legislativas de um modo geral, se encontra integralmente de acordo com os ditames da Lei Complementar 95 de 98, bem como as alterações introduzidas pela Lei Complementar 107 de 2001. No tocante ao mérito, há que se reconhecer a pertinência e conveniência da matéria, merecendo sua aprovação pelas razões a seguir expostas. Primeiramente, imperativo destacar que o Brasil enfrentou recentemente uma série de ações criminosas promovidas por grupos como o MST, conhecido como Carnaval Vermelho, que visa, e assim como agora o Abril Vermelho, que visa a ocupação ilegal de propriedades privadas. Tais ações configuram-se como uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, ferindo não apenas a lei, mas também os direitos fundamentais dos cidadãos, como o direito à propriedade garantida no artigo 5º da Constituição Federal. Ao impor impedimentos aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas particulares, as propostas sob exame visam conter essas práticas criminosas e proteger os proprietários legítimos. Aqui, senhora presidente, acolhendo a emenda proposta pelo deputado Lafayette de Andrada, equiparar, portanto, as restrições que visam a ocupação ilegal de propriedades privadas também a propriedades públicas de qualquer natureza. Então, portanto, aqui acolhida do senhor deputado Lafayette de Andrade, conforme bem posto a sua sugestão. Tais ações configuram-se como uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, ferindo não apenas a lei, mas também os direitos fundamentais dos cidadãos, como o direito à propriedade garantido no artigo 5º. Ao impor impedimentos aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas particulares e públicas, aqui acolhido, as propostas sob exame visam a conter essas práticas criminosas e proteger os proprietários legítimos e o Estado, em complementação, como já dito, à sugestão do deputado Lafayette. É inaceitável que indivíduos que desrespeitam a ordem pública e promovem invasões ilegais sejam beneficiados por programas assistenciais financiados pelo governo. Por isso, implicaria um incentivo à perpetuação, como bem dito aqui, as condutas delituosas. Além disso, as invasões de propriedades particulares e públicas, aqui também emendado, acarretam prejuízos não apenas aos proprietários e ao Estado, mas também à economia e à segurança jurídica do país.
Os danos causados por tais atos não se limitam apenas aos aspectos materiais, mas também geram instabilidade social e desrespeito à lei, minando os pilares do Estado Democrático de Direito. Desse modo, ao estabelecer impedimentos como a impossibilidade de receber auxílios e benefícios do governo federal, bem como de assumir cargos públicos, busca-se desestimular essas práticas criminosas, reafirmando o compromisso do Estado com a defesa dos direitos individuais e da ordem pública. Portanto, considerando a gravidade das invasões de propriedades e a necessidade de proteger os legítimos proprietários e o Estado, bem como de preservar os princípios democráticos do Estado de Direito, é fundamental que o Congresso Nacional aprove a matéria, tendo em vista representar um importante passo na promoção da justiça, da segurança jurídica e dos respeito às instituições democráticas do país. Por essas razões, voto pela constitucionalidade e juridicidade pela técnica legislativa do projeto de lei 708 de 2003 e seus apensados, no mérito pela aprovação do projeto 709 e seus apensados nos termos do substitutivo que ora apresentamos. Era o relatório, senhora presidente, e eu voto. Presidente, peço vista. Senhor presidente, Não cabe vista, Deputados, Cabe vista, presidente. Deputados, tendo em vista que a matéria está em regime de urgência, não cabe pedido de vista, conforme dispõe o artigo 57, inciso 16 do regimento interno. Urgência aonde, Está no presidente? regimento. Mas urgência aonde? Aonde a urgência? No plenário. Mas não está na ordem do dia. A senhora, Vossa Excelência, acabou. Vossa Excelência... Vossa O Excelência... regime de urgência não é para o colegiado, é para a matéria. E ela foi concedida, então não cabe. Está rejeitado, então, o pedido de vista. Vamos passar, então, à discussão do projeto. E uma vez rejeitada a retirada de pauta, foi prejudicado o adiamento de discussão. E o primeiro inscrito para discutir a matéria é o deputado Kim Kataguiri. Está com a palavra. Senhora presidente, senhores deputados, o projeto que nós estamos analisando aqui, do relatório do deputado Ricardo Salles, é muito simples. Né? Basicamente estabelece que o sujeito que praticar invasão de domicílio ou esbulho possessório, que invadir a casa de alguém, que invadir o terreno de alguém, não vai poder contratar com o poder público, não vai poder se inscrever em concurso público, não vai poder ser nomeado para cargo comissionado, não vai poder receber auxílio, Bolsa Família, Vale Gás ou qualquer outro benefício social federal, estadual ou municipal. Quem comete o crime de invadir, né, a propriedade de uma pessoa, de invadir, né, a terra de uma pessoa, seja invasão urbana, como o MTST vive fazendo em São Paulo e degradando o centro, e aliás, sendo absolutamente injusto, porque eu vejo aqui os parlamentares da base do governo Lula dizendo que isso é uma afronta à luta por moradia, que isso é uma afronta à luta por terra. O que é uma afronta é a invasão de terras, é a invasão de propriedade, porque aquele cidadão que precisa de uma casa ou que precisa de um terreno, ele espera na fila do poder público, e eu digo isso com experiência na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, ele espera chegar o seu nome da fila para poder ter um imóvel, para poder receber um terreno, e aí vem um sujeito, invade uma propriedade, comete um crime e fura a fila. Isso sim é atentar contra a política de habitação, isso sim é atentar contra a propriedade privada, isso sim é privilegiar criminoso. Não tem ninguém aqui querendo criminalizar movimento social. Movimento social é movimento que pede direito, não é movimento que comete crime. Movimento que comete crime é movimento criminoso. Como nós chegamos em todos os depoimentos e provas que foram colocadas na CPI do MST, nós vimos os relatos de tortura, nós vimos os relatos de trabalho escravo, nós vimos os relatos demonstrando que o MST é uma organização criminosa e que as principais vítimas do MST são justamente os seus próprios militantes explorados pelas suas lideranças. É isso que nós estamos tentando coibir, é essa punição. Você quer prestar concurso público, você quer receber auxílio do governo, você quer contratar com o governo, muito simples. Não invada a propriedade de ninguém, não invada a casa de ninguém, não invada o prédio de ninguém, não invada o terreno de ninguém. Espere, como todos os outros beneficiários de programas sociais, principalmente os habitacionais, estão esperando, espere na fila sem querer furar a fila cometendo crimes, como infelizmente hoje acontece. Não só no estado de São Paulo com esse tipo de movimento criminoso, mas no Brasil inteiro. Por isso, meu voto absolutamente favorável ao projeto que estamos debatendo, presidente.
Para discutir, deputado Chico Alencar. Presidenta, colegas aqui da comissão, o que nós estamos discutindo aqui é o entendimento que todos nós, trazidos aqui pelo voto popular, com maior ou menor recurso econômico, financeiro, entendemos como propriedade nesse país. A absolutização da propriedade como um valor único, sagrado, inquestionável, contraria a própria Constituição. Nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Leiam lá na Constituição a marca indelével da função social da propriedade. Isso significa uso social da terra, uso social, inclusive, dos imóveis urbanos. Tanto o movimento social dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, criado em 1985, a partir de um histórico secular de perversa concentração da propriedade no Brasil e de predomínio do latifúndio, desde que a conquista e colonização, não portuguesa em geral, mas do Estado absolutista português, com a sua nova nobreza e com o aparato até da bênção cruzadista religiosa, começou a ocupar aqui a terra. Esse pedaço de chão privilegiado, belíssimo, estão aí os índios no acampamento Terra Livre, aqui instalado em Brasília pelo 20º ano, a dizer da riqueza desse país que depois se chamou Brasil. O que houve foi uma estrutura fundiária absolutamente injusta, que parece que ninguém enxerga, com as suas permanências até hoje. Já se avançou muito, é verdade, mas se avançou à custa de luta, de reivindicação, de ocupação, que é diferente de invasão. Nas cidades também nós temos essa realidade trágica de uns com muito, morando em mansões, especulando com imóveis, e outros vivendo em condições subhumanas. Então, o que se discute aqui é mais punição para quem luta pelo direito à terra, não concentrada, mas consorciada, associada, socializada, e para quem luta pelo seu direito. Para concluir, deputado. Sagrado a moradia. Não são 15 minutos, não, para discutir a matéria? Como a matéria tem regime de urgência, por força do artigo 157, parágrafo 3º, os critérios adotados são esses, inclusive conforme departamento de comissões. Para concluir, deputado. Urgência para não se debater com profundidade. O que se quer é punir e criminalizar os movimentos sociais. Eu teria muito a dizer, com dados, inclusive, sobre a produção das terras ocupadas, dos assentamentos, da pequena propriedade rural, mas não vai ser possível. Deputado José Medeiros. Questão de ordem. Houve uma troca, presidente. Sou eu agora. Houve uma troca. Deputada Bia, aqui, questão de ordem precede, deputada Fernanda. Pois é, presidente, eu fiquei surpresa com essa... Obrigada. Fiquei surpresa com essa questão do regime de urgência. Está sendo utilizado o artigo 157 para trazer a plenário, uma vez que a plenário da CCJ, que o plenário da Câmara votou o regime de urgência na semana passada, num ato claramente vingativo e parte da chantagem política de um Brasil tão difícil como o nosso e, ao mesmo tempo, tão concentrado de renda. E eu fiquei com uma dúvida, porque, evidentemente, primeiro é a atribuição do presidente ou da presidente trazer, não obrigatório.
E isso, claro, tem a ver com a ideologia, a posição de classe e essa combinação da bancada do atraso da extrema-direita com o agronegócio do atraso. Inclusive, vídeo relator, que responde por crimes ambientais, vim aqui falar de criminosos. Mas, além disso, com base no artigo 155, com base na minha questão de ordem, nós temos a compreensão de que o projeto, antes da tramitação em regime de urgência, era terminativo nas comissões. E que, portanto, teria uma tramitação sem prazo de 45 dias, como determina o regime de urgência, lamentavelmente aprovado em plenário na semana passada, como eu disse, numa lógica absolutamente política de tentar criminalizar um dos maiores movimentos sociais, aliás, do Brasil, o maior movimento social, um dos maiores movimentos sociais da América Latina, que corretamente conduz o Abril Vermelho em alusão e em luta pela reforma agrária num país de terras tão concentrado e, ao mesmo tempo, em homenagem a 21 sem-terras assassinados no dia 17 de abril, né, e que é expressão da luta por justiça a esses lutadores, trabalhadores e trabalhadoras. E, já que teve essa tentativa com a bancada da extrema-direita bolsonarista, com o agronegócio e uma guerra velada do presidente Arthur Lira a partir das disputas do poder, mesquinhas, pequenas, diante da grandeza dos sentimentos e das necessidades do povo brasileiro, esse regime de urgência foi aprovado. Pois bem, um projeto que era terminativo nas comissões, que não tinha, deputado Chico Alencar, tempo hábil para a conclusão de votação, que tinha o precedente de passar por comissões atinentes, como de reforma, regularização urbana, meio ambiente, porque nós estamos tratando de questões ambientais, e que vem para a CCJ. O questionamento é, em relação ao tempo de discussão, que a senhora delimitou os 3 minutos, quando antes era 15, e em relação à obrigatoriedade da tramitação em plenário. E em relação ao próprio prazo regimental, que a senhora diz, não, precisava chamar, a senhora não, a deputada que estava, né, na condução da presidência naquele momento, nós somos obrigados a chamar na CCJ, e isso não condiz com o regimento, é uma escolha política da presidente da CCJ, chamar para a Comissão de Constituição e Justiça para acelerar esses prazos e para, mais uma vez, botar essa comissão no obscurantismo e no chorume do bolsonarismo. Recolhida a questão de ordem, deputada Fernanda. Assiste razão, de fato, que tramitava de forma conclusiva. Porém, uma vez aprovado o requerimento de urgência, as regras para apreciação nas comissões, elas passam a seguir os ditames do artigo 157, que trata justamente dessa questão da apreciação de matéria urgente, até que o projeto ele seja incluído na ordem do dia. Poderia reler o Mas aí só. a questão é que, a partir disso, o presidente ele pode pleitear, ele pode arrogar, trazer exatamente para a comissão. Então, da presidente, não uma obrigatoriedade. Foi uma escolha da presidente da CCJ puxar hoje para a CCJ, não uma obrigatoriedade, conforme o artigo 157. Não, a pauta é prerrogativa da presidente, deputada. Presidente. A pauta é prerrogativa da presidente. Então, com a palavra, a deputada Bia Kicis. Muito obrigada, senhora presidente. De fato, nós vimos que esse projeto foi aprovado no plenário. Eram necessários 257 votos, foi aprovado por 277, 20 a mais, e numa 200 que seja, mas de qualquer forma, com um número muito além daquele que seria necessário. E por que será isso, senhor presidente? Porque é evidente que a grande maioria desta casa, dos parlamentares desta casa, assim como o povo brasileiro, anseiam por esta medida, por essa resposta do parlamento para botar um freio nessas invasões, nesse tal de Abril Vermelho. Olha, Abril Vermelho. O que eles prometem é violência, é agressão no campo. E eu quero dizer o seguinte, nós defendemos, sim, a reforma agrária, mas uma reforma que tenha por finalidade assentar o homem e a mulher no campo para que possam plantar, colher e ter uma subsistência digna da terra onde tenham sido assentados. Eu, como uma parlamentar que mais investe na agricultura familiar,
na legislatura passada, de todo o parlamento, diga-se de passagem. Quero dizer que tenho contato, conheci diversos assentados que viveram sob o julgo ali do deputado Zucco, do MST, e que deram um basta quando viram quem faz a verdadeira política do assentamento, de entregar títulos, de dar terras e de promover, então, a entrega de equipamentos, como caminhões, câmaras frias, de promover a entrega do programa de alimentos, de aquisição do PAA, de aquisição de alimentos, de promover que as famílias possam realmente viver daquilo que elas plantam, tendo também capacitação, recebendo capacitação, senhora presidente, capacitação técnica. E eles disseram, chega, MST nunca mais. E eu assisti alguns desses assentados serem perseguidos durante a campanha eleitoral, tendo que se esconder porque eram perseguidos por essas pessoas que usam do movimento MST para espalhar violência, agressão, insegurança, morte. É isso, senhora presidente. Então, esse projeto ele vem muito boa hora e nós temos que barrar esse abril vermelho e tudo mais, essas invasões nefastas e coibir com medidas como a proposta nesse projeto para que os agentes que cometem invasão fiquem impedidos de receber auxílios, benefícios, tomar posse em cargo público, fazer concurso público, para que se tenha paz. Deputado Patrus Ananias, questão de ordem, deputado Bacelar. Deputado Bacelar vai fazer a questão de ordem? Vossa Excelência, então, toca a palavra. Deputado. Agrega o tempo de líder. Agora sim, tá. Agregando tempo de liderança. Exatamente. Então não está lá não, presidente. Agora sim. Esse projeto, ele nos põe realmente questões que merecem reflexão. Eu penso que diante de um projeto como este, nós todos devemos pensar, refletir, avaliar. O ponto de partida aqui, que eu quero chamar com devido respeito a atenção das colegas e colegas desta comissão, a nossa presidente em exercício, começa com a realidade brasileira. Nós somos um país belíssimo. Nós somos um país continental. Nós somos um país que pode produzir alimentos o ano inteiro. E nós temos no Brasil ainda milhões de pessoas que passam fome. Este país esplêndido, continental, está entre os 7 países mais injustos e desiguais do mundo. Essa é uma questão que deve ser pensada por nós. E quando nós vamos buscar na história do Brasil a compreensão do presente e os projetos para o futuro nacional, nós entendemos bastante o porquê destas injustiças e desigualdades sociais num país que está entre as 7 ou 8ª maiores economias do mundo, está entre também os 6 ou 7 países mais injustos e desiguais do mundo. Então, diante disso, nós temos que pensar a questão da terra no Brasil, sim. É uma questão mal resolvida, historicamente, e se projeta no presente. O Brasil é um dos poucos países do mundo, todos os países capitalistas desenvolvidos estabeleceram, sim, o princípio da função social da propriedade prevista na nossa Constituição. O Brasil não. Começamos com as capitanias hereditárias. O litoral do Brasil, do Nordeste a São Paulo, foi entregue a 12 donatários. As capitanias deixaram herança forte no Brasil, tanto que os estados iniciais do Brasil colônia eram chamados de capitanias, antes de serem províncias e estados. Depois das capitanias hereditárias, nós tivemos as sesmarias,
terras e mais terras que eram doadas, sem nenhum critério, sem nenhum limite. O Brasil fez em 1850 a Lei de Terras, para garantir os grandes proprietários, os escravocratas, que nós sabemos que a escravidão no Brasil esteve sempre ligada ao latifúndio, à propriedade rural indeterminada e sem limites, e ligada também ao patriarcado, ao machismo, que tanto ainda consternam a sociedade brasileira e impedem a expansão maior